Olá, neste vídeo vamos analisar o modelo logístico com a calculadora gráfica. Observemos aqui um problema sobre modelos logísticos que aborda alguns aspectos da linguagem dos modelos populacionais. Então, para um concerto dos Rolling Stones abriram duas bilheteiras, uma no Porto e outra em Lisboa. O número de bilhetes vendidos em milhares até T dias após as 0 horas do dia 1 de maio na bilheteira do Porto é dada por este modelo logístico que está aqui escrito e na bilheteira de Lisboa por outro modelo logístico. E então, quantos bilhetes se venderam na bilheteira do Porto no dia 4 de maio? Ter atenção que o modelo dá os bilhetes vendidos até uma certa altura. Nós temos que ver os bilhetes vendidos até às 0 horas do dia 4 de maio e os vendidos até às 0 horas do dia 5 de maio, porque a subtração vai dar os bilhetes vendidos durante o dia 4 de maio. Assim, temos que ver que corresponde a 0, que T corresponde a 0 horas do dia 4 de maio. Então, a 0 horas do dia 4 de maio corresponde a T igual, seja a 0 horas do dia 1 de maio é o início da contagem, a 0 horas do dia 2 é um dia depois, a 0 horas do dia 3 é 2 dias depois, a 0 horas do dia 4 é 3 dias depois, ou 4 menos 1 dá 3 dias. Então, substituindo agora o T por 3 dias, vamos obter os bilhetes vendidos no Porto até às 0 horas do dia 4 de maio. Então vamos aqui ao modelo, vamos colar e vamos substituir o T por 3. Então substituímos aqui rapidamente para o vídeo não ficar muito grande e chato, vezes 3. Isto vai dar aproximadamente, vamos arredondar, como o resultado está em milhares, vamos arredondar com 3 casas decimais para ficar os bilhetes às unidades. E então vamos aqui ao menu das contas e vamos fazer a conta rapidamente. 24 a dividir por 1 mais 5 é, abrir parênteses, menos 0,4 vezes 3, fechar parênteses, 2 pontos e da divisão. E então dá 9,577 milhares. 9,577 milhares é igual a 9.577 bilhetes. Daqui a relevância de arredondar com 3 casas decimais, porque para passar depois às unidades multiplica-se por 1000 e fica arredondado às unidades. Então agora vamos ter que ver quantos bilhetes se venderam até às 0 horas do dia 5 de maio, que é um dia depois. O T passa a ser 0 horas do dia 5 de maio, o T passa a ser 4 dias após as 0 horas do dia 1. Então, copiando aqui, vamos trocar, copiar, vamos colar, vamos mais para cima, e aqui ao canto vamos substituir por 4 vezes 4. Aqui na máquina também basta vir para trás na conta e trocar o 3 por 4, está a conta feita. 11.943, 11,943 milhares, e é igual a 11.943 bilhetes. Então, temos que ver agora quantos bilhetes se venderam então no dia 4 de maio, resulta rapidamente com subtração. O número de bilhetes vendidos no dia 4 de maio foi de 11.943 menos 9.577, que vai dar, se fizer conta aqui na calculadora,
11.943 menos 9.577 dá 2.366 bilhetes. Então, aqui está a resposta a esta pergunta. Está só aqui a vermelho. Então, tínhamos que saber quantos bilhetes se tinham vendido até ao início do dia e até ao fim do dia, para depois saber quantos bilhetes vender durante o dia 4 de maio. Ter atenção aqui à escala do tempo, que a contagem é contínua a partir das 0 horas, porque quando é discreto o zero, T de 0 pode ser os bilhetes vendidos no dia 1, T de 1 os bilhetes vendidos até o dia 2, e isto cria um pouco, tratando o modelo como discreto, fica um pouco diferente deste trabalho com o modelo contínuo. Agora, na pergunta seguinte, realça outro aspecto importante dos modelos logísticos. Na bilheteira do Porto de Lisboa, com o passar do tempo, o total de bilhetes vendidos estabiliza, atendendo aos modelos quantas pessoas assistiram ao concerto, ou seja, os bilhetes com o passar do tempo vendidos no Porto vai estabilizar no modelo logístico aqui no valor que está na parte superior, 24 mil, que está em milhares, e em Lisboa em 36 mil. Então, observando isto que acontece em todos os modelos logísticos, nós podemos deduzir que o número de bilhetes vendidos foi 24 mil mais 36 mil, 60 mil. Então assistiram ao espetáculo 60 mil pessoas. Então, vamos escrever isso aqui rapidamente. O número de bilhetes vendidos no Porto estabiliza nos 24 mil e em Lisboa nos 36 mil. Portanto, foram vendidos 24 mil mais 36 mil igual a 60 mil bilhetes e assistiram ao concerto 60 mil pessoas. Pronto. Agora, isto era para realçar aqui um aspecto dos modelos logísticos, que ele estabiliza com o tempo, aproxima-se, nunca ultrapassa os 24 mil e vai se aproximando cada vez mais a estabilizar nos 24 mil, e que aproxima-se cada vez mais dos 36 mil até se estabilizar os 36 mil, nunca ultrapassando os 36 mil, os 36 em milhares do modelo. Um outro aspecto que costuma aparecer nestas perguntas é: com o passar do tempo, o número de bilhetes vendidos no Porto estabiliza num certo valor, que já vimos que é nos 24 mil bilhetes. Quando o número de bilhetes vendidos chegou a esse valor menos 3 mil, o preço de bilhetes vendidos no Porto no dia seguinte aumentou. Em que dia o preço dos bilhetes aumentou? Então, para vermos isto, nós vamos ter que saber que o preço aumentou, o preço dos bilhetes aumentou no dia seguinte a terem sido alcançados os 24 mil menos 3 mil, os 21 mil bilhetes vendidos. Então, colocando aqui o modelo Y1, que dá os bilhetes vendidos no Porto 0,4x na calculadora no menu dos gráficos, vamos ter que ver quando é que este modelo atinge as barreiras de 21 mil, mas em milhares. 21 milhares é só no Y2, vamos ter que colocar Y igual a 21. Então, vindo aqui à calculadora gráfica,
no menu dos gráficos, vamos inserir os dois modelos. Primeiro 24 a dividir entre parênteses por 1 mais 5 é elevado, já está, não, é entre parênteses menos 0,4x, já parênteses duas vezes, e no y2 vamos colocar igual a 21. E então, vamos ver quando é que atinge os valores 21, temos que adequar a janela de visualização, vamos pôr entre 0 e 30 dias, e vamos colocar o y mínimo entre 0 e como o máximo é 24, vamos pôr 26 aqui, e então o gráfico obtido é o seguinte. Então temos que ver quando é que atinge aqui a barreira, em que dia que atinge a barreira dos 21.000. Para isso temos que fazer a interseção, e então dá 8,9 dias depois. Temos que fazer um gráfico que ilustre a situação. Para adiantar o trabalho, já tenho aqui o gráfico transcrito. Então, 8,9 dias depois atinge a barreira dos 21.000 bilhetes vendidos. 8,9 dias após as 0 horas do dia 1 de maio. Vamos copiar o gráfico. Depois de o termos copiado daqui, vamos colocar uma imagem aqui para ilustrar a situação e análise crítica agora do gráfico, que nós observamos que 8,9 dias após, que agora observamos no gráfico, observamos que 8,9 dias após as 0 horas do dia 1 de maio, em que dia será este? Isto é, durante o dia, somar ao dia 1 de maio, 8 dias, dá 9, durante o dia 9 de maio, o número de bilhetes vendidos, o número de bilhetes vendidos no Porto atinge os 21.000. No dia seguinte, 10 de maio, os bilhetes ficaram mais caros. Pronto, isto é a interpretação da crítica do resultado da resolução gráfica do problema. Ter atenção aqui aos dias, não até fazer com cuidado com um esquema. Um dia depois das 0 horas do dia 1 de maio, dia 2, 2 dias depois é dia 3, 8 dias depois das 0 horas é 0 horas do dia 9. 0,9 dias ainda não chega a 9 dias depois, ou seja, durante o dia 9 de maio, os bilhetes atingem os 21.000. No dia seguinte, 10 de maio, os bilhetes ficam mais caros. Pronto, temos aqui um problema que se analisa também graficamente e envolve aqui o caso do modelo estabilizar nos 24.000, atingir antes de chegar ao máximo dos bilhetes vendidos, chegando aos 21.000, aos que tinham disponíveis para vender, aumentou-se o preço para os últimos bilhetes. É uma situação em análise também engraçada. Vamos ver agora uma situação, como temos dois modelos, vamos comparar os dois modelos. Então, a pergunta é a seguinte: entre que horas e dias o total acumulado de bilhetes vendidos no Porto foi superior ao total de acumulados de bilhetes vendidos em Lisboa? Nós temos que colocar na mesma interpretação gráfica os dois modelos. Vamos colocar aqui o modelo do Porto
e vamos agora cá atrás copiar o modelo de Lisboa, que é o seguinte, só vou trocar depois aqui para a linguagem da calculadora gráfica o Y2. No segundo modelo vamos pôr no Y2 o modelo que dá os bilhetes vendidos em Lisboa. Para o tipo 1x, que é o que eu coloco na calculadora. Pronto, está o modelo aqui também apresentado. Falta agora fazer a interpretação gráfica. Para isso vamos aqui ao gráfico, mas já tenho no Y1 o modelo do Porto, vamos colocar o modelo de Lisboa no Y2, 36 a dividir por 1 mais 3 é elevado a menos 0,1 x, fechar parênteses duas vezes, e então, fazendo aqui agora a janela de visualização, vamos colocar o x mínimo 0, vamos colocar até mais dias, por exemplo 40 dias, e aqui agora o y mínimo 0 e no y máximo, como o 36.000 o segundo modelo é maior, vamos colocar por exemplo 38.000. Vamos fazer o gráfico e ver que no Porto vendiam-se menos bilhetes no início, depois aumentou, estabilizou nos 24.000, enquanto que os outros ainda está para estabilizar nos 36.000, está a crescer o de Lisboa. Por onde se vai estabilizar, também identificamos as curvas. Nas máquinas que têm cores, também se vê pela cor das linhas e pelos modelos que aparecem em cima. Então nós vamos ter que agora fazer a interseção para saber que 4,0 dias depois do início da venda dos bilhetes, eles venderam o mesmo número. A partir daí, no Porto venderam-se mais bilhetes até 17,8 dias depois, às décimas, que se venderam no mais dias. Nós vamos ver estes valores, eu tenho aqui já no gráfico 2, para não estar aqui a perder tanto tempo a transcrever, para elaborar aqui no vídeo, que demora tempo. Então vamos colocar aqui o gráfico para interpretar. Então os dois gráficos vamos ainda comparar que está bem transcrito. Vamos colocar aqui imagem quadrado, por aqui ao lado. Então reparemos que dá 17,8 23.903 mil e o outro ponto 4,0 11.963 arredondado. Está correto, está bem transcrito. O eixo horizontal é o número de dias após as 0 horas de 1 de maio, o número de bilhetes em milhares vendidos. Então a curva inferior é no Porto, a superior é em Lisboa. Então nós observamos que o primeiro valor, 4,0 dias após as 0 horas do dia 1 de maio, corresponde nesta análise que o dia corresponde a 0 horas do dia 5 de maio. O primeiro tópico. Agora, 17,8 dias após as 0 horas do dia 1 de maio corresponde, um lado já sei que corresponde ao dia 18, 17 mais 1, 18, não é? Dia 18, 18 de maio. Mas agora, para saber as horas, tem que passar a parte decimal 0,8 dias a horas. Cada dia tem 24 horas, então 0,8 vezes 24 dá as horas, e que vou arredondar também às unidades para não poder depois ainda passar horas a minutos, não é o pretendido.
Então vamos aqui ao menu das contas e vamos escrever 0.8 vezes 24 para saber as horas do dia que passou. Então foi a cerca das 19 horas, aproximadamente 19 horas do dia 18 de maio. Bom, então, entre que horas e dias o total vendidos no Porto foi superior ao de Lisboa? Então, desde as 0 horas do dia 5 de maio até aproximadamente às 19 horas do dia 18 de maio, o número de bilhetes vendidos no Porto, número de bilhetes vendidos no Porto era superior aos vendidos em Lisboa. Pronto, fica aqui a interpretação gráfica de algo que fazemos com a calculadora. Agora podemos ver algo que acontece muito, é enquadrar entre dois valores, que é o exemplo C, C, D, E. Então, o novo problema é o seguinte: passou a publicidade na rádio quando em Lisboa o número de bilhetes vendidos estava entre os 15.000 e os 30.000. Entre que horas e dias passou a publicidade na rádio? Então, nós se pegarmos aqui no modelo que dá o número de bilhetes vendidos em Lisboa, que é o Y2, vamos colocar aqui, e então o Y2 é este modelo. Vamos colocar os outros, o Y1, o modelo dá os 15.000, a barreira dos 15.000, e o Y3, a barreira dos 30.000. Pronto. E então, agora colocando isto na calculadora, vou ver quando é que os bilhetes em Lisboa estiveram entre os 15.000 e os 30.000. Então, nós aqui na calculadora, vamos à calculadora gráfica, e como este é o problema ainda é com os modelos anteriores, já tenho aqui o modelo escrito, está aqui o modelo escrito de Lisboa, que é o Y2, vamos colocar no Y1 o mini, a barreira dos 15.000, e no Y3 a barreira dos 30.000. Vamos aqui à janela de visualização, a janela de visualização 0,40, 0,38, pronto, está mais ou menos a janela, vamos ver como é que fica. Está correta, podemos aproveitar a anterior, e então vamos ter que determinar os pontos de interseção. Para isso temos que fazer -slope, interseção. O Y1 é a primeira curva que eu quero intersetar, com o Y2, está aqui fixado estas duas com pontinho grosso que vão ser calculadas a interseção, e dá 7,6 dias depois do dia 0 de maio, atinge a barreira dos 15. Fazendo de novo agora a interseção, em vez de ser com o Y1, temos que fazer a interseção, o Y1 não quero, agora é o Y2 e o Y3, e então a interseção dá 27,1. Pronto, temos que fazer copiar o gráfico para interpretar graficamente. Tenho aqui já desenhado o gráfico 3. Vamos copiar e verificar que a informação que estava na calculadora. Coloco aqui, está aqui, e então colocar a imagem quadrada. Observamos que atingiu a barreira, vou ver para aqui, atingiu a barreira dos 15.000 7,6 dias após as 0 horas do dia 1 de maio e 27,1 depois de 0 horas de 1 de maio. Temos que ver também, como há pouco, as horas e os dias que isto corresponde. Então,
7,6 dias após 0 horas do dia 1 de maio corresponde a 0,6 horas a dias, a 0,6 dias a horas, que é 0,6 vezes 24, vai ser vezes estas horas. Vamos aqui ao menu das contas. 0,6 vezes 24, vamos arredondar, 14 horas, desde aproximadamente às 14 horas, do dia 7 mais 1, 8, dia 8 de maio. E 27,1 dias. 27,1 dias após as 0 horas do dia 1 de maio corresponde a 0,1, que é a parte decimal, vezes 24. Esta conta é fácil de fazer, porque ao deslocar a vírgula dá 2,4, aproximadamente 2 horas do dia 28 de maio. Ou seja, entre que horas e dias houve publicidade? Entre aproximadamente as 14 horas do dia 8 de maio até às 2 horas, é aproximadamente as 2 horas do dia 28 de maio, passou publicidade ao concerto na rádio. Pronto, fica aqui um vídeo que é um pouco longo, mas aborda aqui muitos aspectos do que se trabalha nos modelos populacionais. Espero que tenham gostado, que dá para refletir estes aspectos aqui do tempo, que depois tem que se refletir e analisar sempre com muito cuidado. O gráfico que a máquina nos dá para ajudar a resolver o problema. Espero que tenham gostado, que possam repetir o problema e pensar um bocadinho nele. E pronto, tudo bom e até à próxima.